Ô, gente, nessa semana, o nosso presidente Jair Bolsonaro discursou na Assembleia Geral da ONU e num dos trechos, lá pelas tantas, ele deu uma butinada no cacique Raoni. Pá! Deu-lhe. E disse o seguinte: a visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seu interesse na Amazônia, foi o que ele disse. Ele tem um pé atrás com o Raoni, porque o Raoni bate nele, já bateu nele, deu-lhe umas castimbadas, está com 89 anos, e agora lançaram a campanha para ele ser Prêmio Nobel, né, da Paz. Teve com o Papa Francisco, teve com o... Quem? Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron, amigo do Felipe Bueno. E aproveitou e falou mal da Amazônia, falou mal do governo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro não perdeu a oportunidade de dar-lhe uma castimbada. Bom, resultado, o Raoni reagiu, né? Ele foi a Brasília e se reuniu com uma tal Frente de Defesa da Amazônia e ele disse: Bolsonaro disse que eu não era um líder, mas é ele que não é líder e tem que sair, disse o Raoni. E todos lá, os parlamentares gritando, Raoni sim, Bolsonaro não e tal. E apesar de ter esse nome, Frente Nacional de Defesa da Amazônia, essa turma que gritou Raoni sim, Bolsonaro não, falava em nome da sociedade, a sociedade brasileira. Nacional de que nação? Boa pergunta. Ela falava em nome da sociedade brasileira. A nação mundial, a nação ecológica, sei lá. E na verdade é uma reunião de políticos de oposição ao governo Bolsonaro. Simples assim, né? Bom, nessa semana também, o Congresso Nacional derrubou uma parte dos vetos que o presidente fez à lei de abuso de autoridade, que é uma ótima lei, diga-se de passagem, é uma lei que estabelece limites para procuradores e juízes que se habituaram a trabalhar sem limite. Bom, essa lei estabelece punição para quem nunca quis punição, quer trabalhar como bem entende. O que aconteceu? Uma certa frente da magistratura e do Ministério Público, então temos a Frente de Defesa da Amazônia, a Frente da Magistratura, falando também em nome da sociedade brasileira, disse o seguinte, que nos interesses da sociedade brasileira eles vão entrar no Supremo Tribunal Federal contra essa lei, que entre outros reproduz lei da mordaça e lei disso e lei daquilo, etc. Só faltou dizer que estavam defendendo a Lei Áurea, né, como se isso fosse uma lei que os escravizasse, né, no seu silêncio e tal. Bom, a gente precisa ter muito cuidado porque toda hora surge alguém falando em nome da sociedade brasileira, em nome da sociedade brasileira, né? Os juízes e procuradores falavam em nome da sociedade brasileira. Os parlamentares que incensavam o Raoni falavam em nome da sociedade brasileira. Mas vem cá, quem é que consegue falar em nome da sociedade brasileira? O que é a sociedade brasileira? Representar a sociedade brasileira é uma impossibilidade, certo? Ah, não, mas existem grupos. Você tem os aposentados. Sim, você tem os aposentados que moram no Rio Grande do Sul e que torcem para o Internacional e gostam de comer carne de porco, cozida. Esse é um grupo. Aí você vai ter aquele que não gosta de carne de porco, gosta só de peixe. Torce também para o Internacional e também é aposentado. Mas é aposentado do serviço público, o outro é aposentado do serviço privado. Aí você vai ter aqueles que, dentro dos torcedores do Internacional, você vai ter vários grupamentos que não são aposentados, os que gostam de carne, os que têm calvície, os que são diabéticos, os que têm filhos, os que não têm filhos, os que têm vegetarianos, os que têm relação homoafetiva, os que gostariam de ter, os que não têm, não tiveram, já tiveram. Não dá para você dizer existe a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é como aquele conjunto de pássaros que fica na copa da árvore, de pássaros mais variados, e que quando você ouve um estampido qualquer, eles saem voando para todos os lados, e aquilo forma um desenho que é a soma dos voos individuais. E aquilo é a sociedade brasileira. Dá para dizer que em 2013 a sociedade brasileira foi às ruas? Não sei. Parcelas da sociedade brasileira foram às ruas. Quais? Não sei.
Os estudantes foram às ruas? Os estudantes? Todos. Todos os estudantes? Não sei, um grupo. Mas todos são de universidades públicas? Não sei. Todas as universidades públicas aderiram? Não dá para dizer. Pega o seguinte, e eu citei aqui 2 episódios. Um episódio em que a Frente de Defesa da Amazônia fala em nome da sociedade brasileira e outro episódio em que a Frente da Magistratura fala em nome da sociedade brasileira. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, gosta de falar em nome dos interesses da sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura, a Associação Brasileira de Imprensa, todo mundo fala em nome da sociedade, mas não existe este representante possível, né? Vamos pegar o seguinte, um sindicato patronal falando em nome dos interesses de patrões e um sindicato de trabalhadores falando em nome dos interesses de empregados. Mesmo assim, tem o patronal da empresa grande, o patronal da empresa média, o patronal da empresa pequenininha, a empresa de serviço, a empresa que é indústria, o agro. Não dá. Vamos pegar, por exemplo, aquele que mais precisa de uma parcela expressiva da sociedade brasileira para poder chegar lá. O presidente da República. Ele precisa de metade mais um dos votos válidos, não da sociedade brasileira, dos eleitores, que são uma parcela da sociedade brasileira. Mesmo assim, quando ele ganha, e não é o Jair Bolsonaro, o Lula, o Fernando Henrique, o Fernando Collor, todos que disputaram a eleição, ele representa o quê? A sociedade brasileira? Não, ele representa o Poder Executivo Federal. Ele é o representante do Poder Executivo Federal, que tem incumbências. Por exemplo, falar na abertura da Assembleia Geral da ONU, representar o Poder Executivo Federal. O presidente do Senado e o presidente da Câmara representam a sociedade brasileira? Não, eles são os representantes do Poder Legislativo Federal. Passam por 2 votações. A votação para poder entrar no Senado e na Câmara, depois uma votação entre seus pares para poder representar aquele poder. Pega o Procurador-Geral da República, representa o Ministério Público, é importante, fala e defende interesses da sociedade, mas conversa com, não fala pela. Ninguém fala pela, todo mundo dialoga com a sociedade, sem que a gente possa definir ao certo o que é a chamada sociedade brasileira. E todo mundo fala pela sociedade brasileira, como se a sociedade brasileira jamais fosse ouvida, não estivesse na discussão e não acompanhasse as coisas. Nós temos uma parcela da sociedade brasileira nos escutando agora, né? Mas é uma parcela da sociedade brasileira. E mesmo aquele que nos escuta pode estar ouvindo todo dia, pode ouvir de vez em quando, tem gente que está nos ouvindo pela primeira vez, tenho certeza que vai ouvir amanhã de novo, porque adorou, mas o fato é que todo mundo conversa com uma parcela da sociedade. O Paulo Sena, o Sena pobre, como ele falou, ele ele é um integrante da classe dos taxistas. E o presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo não representa a sociedade brasileira. E assim vai. Eu estou chamando a atenção para isso porque esse jogo em que todo mundo fala pela sociedade, parece que se defende o papel do desassistido, daquele grupo que mais precisa de representação, quando na verdade estes grupos todos eles são grupos de interesse que falam pelos seus interesses individuais e usam a sociedade brasileira como discurso para poder construir o seu raciocínio. Então, na hora em que os procuradores e os juízes, por exemplo, se posicionam sobre a Previdência, eles se posicionam contra a reforma da Previdência e eles estão defendendo os interesses daqueles aposentados que ganham R$ 1.200 de aposentadoria média? Não, eles estão defendendo os interesses dos aposentados que ganham 9 mil, 15 mil, 20 mil, que são eles, os seus antecessores que já estão aposentados e tentando defender as suas próprias aposentadorias. Não tem nada de ilegítimo. Só não pode dizer que é a defesa da sociedade brasileira. Não há no país ninguém que represente ou lute pelos interesses da sociedade brasileira. De forma que a sociedade brasileira tem que se fazer representar como possível nas várias formas de representação para poder buscar aquilo que a sua parcela, o seu grupo, pode conquistar. Então, os aposentados, eu vou falar uma expressão que eu odeio, né? Enquanto aposentados, mas lutando em nome de suas aposentadorias, tem que se organizar, né? Aqueles que acham que
você tem que ter o direito de usar as armas, sendo aposentados ou não, tem que se organizar em torno dos representantes que lutam por isso. Os que acham que é um absurdo, tem que se organizar por isso. Os que são a favor do aborto, os que são contra o aborto, os que são a favor da separação entre o Estado e a Igreja, os que são a favor de uma união maior entre o Estado e a Igreja, todos têm que se representar e olhar para os seus representantes mais óbvios, que são os representantes que passam pelo crivo do voto. Porque veja, por exemplo, num sindicato, um sindicalista, ele vai negociando com a outra parte, mas de vez em quando ele volta para buscar informação no seu grupo e dar um retorno e dizer, olha, consegui isso e aquilo, para onde eu vou agora? Mas os representantes da democracia estabelecida, que são aqueles pelo voto, é uma representação por confiança. Ele vai, pega o seu voto e fica lá 4 anos falando por você, defendendo seus interesses, entre aspas, que muitas vezes são os interesses dos grupos que o colocaram lá com mais força. E é preciso a gente olhar muito para isso, para a gente olhar com desconfiança para todos aqueles que falam em nosso nome, em nome da sociedade brasileira, da qual eu faço parte, Felipe Bueno, a Carla e todos que nos escutam, e que alguns representam a gente em alguns momentos, em outros não representam. Acho importante chamar atenção para isso. Seria bárbaro que houvesse a possibilidade de existir essa figura que falasse em nome da sociedade, mas não existe. Bom, uma simplificação absurda. Uma total simplificação, mas todos falam. Todos falam. Quando você abre os jornais, entra na internet, ouve uma declaração, vira e mexe, a gente ouve um político ou um representante de uma entidade qualquer, ele está dizendo, esse tema não foi debatido com profundidade com a sociedade brasileira. Você ou fala, a sociedade clama. Ou a sociedade... Que sociedade? Disseram isso sobre essa lei do abuso de autoridade. Essa lei do abuso de autoridade foi apresentada e discutida rapidamente, sem uma discussão mais profunda com a sociedade. Como é que ele sabe? O que é a sociedade? É daí a indignação. Ou então, a reação à declaração do Bolsonaro sobre o Raoni, em que a frente diz, olha que absurdo, não estão lutando pelos interesses da sociedade. Sabe-se lá. Bom, o político e pensador Edmund Burke, quando ele foi eleito no parlamento inglês no século XVIII, ele fez um discurso marcante e relativamente ingênuo, em que ele disse o seguinte: o parlamento não é um congresso de embaixadores de interesses diferentes. É a assembleia deliberativa de uma nação com um interesse, o da totalidade, em que nenhum propósito local deveria guiá-la, exceto o bem comum. É bonito de se ouvir. Ou seja, não é um conjunto de interesses, ele é um coletivo, né? Seria bárbaro se fosse assim, mas a realidade é que a gente tem que ficar de olhos e ouvidos abertos para interpretar os interesses que estão por trás de cada declaração daqueles que falam em nome da sociedade brasileira. E na fantasia do Burke, o parlamento seria algo assim. O tempo mostrou que ele estava equivocado. Ele mesmo acabou reformulando e disse o seguinte: é um erro muito comum a gente acreditar que aqueles que fazem mais barulho a favor do público sejam os mais preocupados com o seu bem-estar. Na verdade, não há ninguém preocupado com o seu bem-estar, a não ser com o bem-estar daqueles com quem se relaciona, com seus grupos de interesse. Então, filtremos tudo, analisemos tudo, vamos colocar tudo em perspectiva, vamos ver quem é que está ganhando com aquela declaração, quem é que está perdendo com a declaração. A lógica da democracia é a lógica da maioria. Isso é que tem que funcionar. É a maioria. A maioria da sociedade? Não, a maioria do grupo que foi escrutinado naquele momento. Não existe nada que possa ser bom para toda a sociedade brasileira. Sempre haverá aqueles que vão perder. E muitas vezes, aqueles que têm que perder são os mais organizados, os mais capazes de evitar as próprias derrotas, razão pela qual as transformações demoram tanto. Por isso que a gente não consegue reforma disso, reforma daquilo, grandes mudanças, acabar com subsídios, acabar com benefícios, etc. Porque os grupos mais organizados, que não falam em nome da sociedade, não pensam no bem da sociedade, pensam no seu próprio bem, eles são os mais poderosos, ainda que falem em nome de uma minoria, da menor parcela, mas a menor parcela que mais grita. Temos que ficar com isso muito claro. E atenção, porta-vozes da sociedade brasileira não existem. Ninguém está autorizado a falar em seu nome, a não ser que você tenha dado a ele a
oportunidade, um mandato, uma autorização, uma procuração, uma carta, seja lá o que for. Do contrário, desconfia porque é empulhação.